Essa é nossa Rádio DX, a sua melhor sintonia DXista. Venha conferir conosco as informações do mundo do rádio. A nossa Rádio DX. Essa é nossa Rádio DX, a sua melhor sintonia DXista. Venha conferir. Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje, dia 13 de março de 2026. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje o programa Boletim DX tem a sua edição de número 221. Bom, amigos, acredito que todos já repararam, a nossa abertura ficou um pouco diferente. Aí o apoio do nosso amigo Nogueira, do Clube do Rádio, ok? A nossa vinheta de abertura com novas mudanças, ok, amigos? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa programação na noite de hoje. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX. As informações do mundo. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. Melhor programação. O que você merece. Por las frecuencias internacionales de Radio Habana, Cuba, ya estamos en contacto. Cordiales 73 y que tengan un SINPO de 5 veces 5. Bienvenidos amigos, el tema que acaban de escuchar indica que ya comenzamos una nueva emisión de En Contacto, un espacio de Radio Habana, Cuba, dedicado a temas relacionados con la radioafición, las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías. Hoy vamos a dedicar el tiempo de nuestro programa a exponer algunos consejos para aquellos que se inician en el mundo de la onda corta. Tendremos además las secciones habituales en las que les daremos a conocer las estaciones que están o estarán en el aire para que no pierdan la oportunidad, como siempre decimos, de hacer un buen DX. Además, compartiremos algunas de las variables del clima espacial y ya en los finales vamos a ofrecer en la sección del vocabulario de términos técnicos, que es la modulación de amplitud. Radio Cubana, sonido para ver. Simbólica expresión que nos mantiene en el infinito concierto del quehacer y el pensamiento hecho voz. La radio cubana crece en número y potencia en antena y alcanza por cientos elevados en la eliminación de zonas de silencio. Constante desarrollo por el pueblo y para el pueblo. Su principal y multiplicado oyente. Radio Cubana, sonido para ver. Si usted comienza a dar los primeros pasos en el mundo de la onda corta, es decir, en HF, lo más importante es iniciar como oyente para familiarizarse con las bandas antes de considerar transmitir. Le comentaré paso a paso algunas ideas de cómo comenzar. Iniciando por lo básico, lógicamente. La onda corta o alta frecuencia cubre frecuencias entre los 1,8 y 30 MHz. La magia está en la propagación ionosférica, donde las señales rebotan en la ionosfera, permitiendo escuchar emisoras a miles de kilómetros. Claro, esta propagación varía, pues de día funcionan mejor las frecuencias más altas, aproximadamente por encima de los 10 MHz.
MHz, mientras que por la noche funcionan mejor las frecuencias más bajas, es decir, por debajo de los 10 MHz. Claro que la noche suele ser el mejor momento para escuchar transmisiones de larga distancia o DX como se conoce. Luego, como ya le dije, empezar a escuchar. Este es el paso principal y más accesible para un principiante. ¿Qué hacer? Pues consiga un receptor, que no tiene por qué ser un equipo caro. Para empezar, se puede elegir entre un receptor básico de onda corta, como un Tecsun o un Grundig. También un SDR por internet, que es la opción más sencilla y gratuita. Use un SDR o radio definida por software online, como los que se encuentran en www.websdr.org. Le permiten sintonizar radios reales en todo el mundo desde su navegador. Otro elemento a tener en cuenta es la conexión de una buena antena, pues aunque no lo parezca, la antena es clave, incluso para un radio portátil. Extender un cable de unos metros como alambre o hilo eléctrico desde la antena telescópica hacia una ventana mejorará sustancialmente la recepción. Otro elemento importante es acostumbrarse al uso de la hora UTC, debido a que las programaciones de onda corta usan la hora universal coordinada, UTC, como dijimos. Una búsqueda en internet le dirá cómo convertir su hora local en hora UTC. También lleve una libreta y en ella anote la frecuencia, la hora UTC, la señal que cree haber identificado y sus impresiones. Esto es muy educativo. Le propongo hacer un alto en el tema para darle a conocer las estaciones que están en el aire para que no pierda la oportunidad de hacer un buen DX. Juliet Golf 8 November Quebec Juliet está activo como Juliet Golf 8 November Quebec Juliet / Juliet Delta 1 desde la isla de Marcus con referencia IOTA OC 073 Minami Torishima hasta mediados de mayo de 2026. El equipo Charlie 5 Charlie estará activo nuevamente desde Gambia del 15 de abril al 8 de mayo de 2026. También el equipo Tango 8 Oscar Kilo estará activo desde Palau con referencia IOTA OC 009 desde el próximo día 4 y hasta el 19 de marzo de 2026. Por su parte, el equipo Charlie 5 Bravo estará activo desde la isla Bihol con referencia IOTA AF 060 Gambia del 24 de abril al 8 de mayo de 2026. Mike 0 Papa Lima X-Ray y Sierra Papa 9 Foxtrot India Hotel estarán activos como Víctor Papa 2 Eco Lima X-Ray y Víctor Papa 2 Eco Whisky Eco desde la isla de Anguila con referencia IOTA NA 022 del 3 al 20 de marzo de 2026. Los miembros del equipo India Delta X-Ray Tango estarán activos como 9 Golf 5 Charlie Charlie y 9 Golf 5 Radio desde Ghana y como 9 Golf 5 Zulu Papa desde la isla Aboua con referencia IOTA AF 084 durante todo este mes de marzo y de abril de 2026. Tom Alpha 9 Alpha estará activo nuevamente como Papa Juliet 7 Alpha desde San Martín con referencia IOTA NA 105 del 8 de marzo al 4 de abril de 2026. Por último, Paul Golf 4 Bravo Kilo India Eco India 6 Lima Charlie estará activo como Víctor Papa 9 Kilo Foxtrot desde Islas Bermudas con referencia a IOTA NA 005 del 16 al 30 de abril de 2026. Está en sintonía con Radio Habana Cuba y su programa En Contacto.
programação, o que você merece. No ar, Boletim Informativo, Ondas Curtas IDX. Olá, eu sou Léo Ferreira e chego com mais uma edição do Boletim Ondas Curtas IDX, edição março de 2026. No último domingo de março, entra oficialmente em vigor o esquema A26. Este é o momento em que as emissoras internacionais ajustam suas frequências e horários para se adaptarem às mudanças sazonais de propagação do hemisfério norte e do hemisfério sul. Assim, as emissoras que transmitem para a América do Sul durante a noite utilizam frequências mais baixas, como as bandas de 31 e 49 metros, enquanto as transmissões diurnas devem subir para as bandas de 16 metros e 13 metros para aproveitar a ionização solar. Março é o mês do equinócio de outono no hemisfério sul. Durante o equinócio, os dois hemisférios recebem iluminação solar semelhante, o que estabiliza a ionosfera e reduz ruídos atmosféricos. É a época ideal para captar sinais de longo caminho. As estações de baixa potência da África e do Sudeste Asiático raramente chegam ao Brasil em outras épocas do ano. O monitoramento nacional indica que a Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz, tem apresentado sinais consistentes em todo o território brasileiro. Com o ciclo solar 25 ainda apresentando picos de atividade, as frequências acima de 15 MHz estão abrindo janelas surpreendentes durante o dia. Fique atento às faixas de 19 metros e 16 metros para captar emissoras europeias com clareza de áudio local. E a emissora da Nova Zelândia, a RNZ Pacific, confirmou que manterá sua potência máxima em 15.720 kHz para garantir a cobertura de alertas meteorológicos no Pacífico, sendo uma das estações mais fáceis de sintonizar no Brasil ao entardecer, com excelentes conteúdos culturais. Agora, a dica técnica. Organizar o seu logbook para a temporada A26 com as mudanças de frequências este mês é essencial para atualizar os seus registros. Verifique os conectores de suas antenas externas, como a long wire ou dipolo. A oxidação acumulada durante as chuvas de verão pode causar perdas de sinal, o fading, e aumentar o ruído de fundo. Muitas emissoras mudam o idioma em determinada frequência de uma hora para outra no novo esquema. Use o site como shortwave.info ou a Oclist para confirmar se o que você está ouvindo é realmente a estação pretendida antes de enviar seu relatório de recepção. Março é o mês de caçar QSLs de emissoras que só operam em frequências específicas durante a transição. Não perca a chance de enviar seus relatórios de recepção para garantir esse cartão na sua coleção. Receba a edição impressa do boletim com um valor de apenas R$ 39,90 por ano. Ajude a manter o nosso boletim no ar. Escreva para Leonardo Ferreira da Silva, Rua João Francisco de Aguiar, sem número, Centro, Lagoa de Dentro, Paraíba. CEP 58-250-000 Brasil. Para falar comigo pelo WhatsApp é o 5583-99332-4616 e no Instagram, @Léo Ferreira Rádio. 73 a todos e boas escutas. O Boletim Informativo Ondas Curtas IDX é produzido e apresentado pelo jornalista Léo Ferreira, em edição mensal. Essa é nossa Rádio DX, a sua melhor sintonia DXista. Venha conferir conosco as informações do mundo do rádio. A nossa Rádio DX. O som que você está ouvindo é da Rádio Record de São Paulo, inaugurada no dia 2 de abril de 1928, pelo comerciante Álvaro Liberato de Macedo. Outras fontes mencionam outubro de 1928. Em 1931,
foi adquirida pelo Grupo Paulo Machado de Carvalho e em 1932 a Rádio Record teve um papel importante na cobertura da Revolução de 1932. Em 1990 passou a pertencer ao grupo da Igreja Universal do Reino de Deus. Pela Rádio Record, grandes nomes de cantores, atrizes, celebridades no geral, políticos, os maiores comunicadores de rádio do Brasil passaram pelos microfones desta emissora. Narradores de futebol. O sonho de muitos cantores era ter a oportunidade na época de divulgar o seu trabalho através da Rádio Record. Em dezembro de 2025, iniciou-se a migração do AM para o FM 77,1, ficando, portanto, no ar também a tradicional Rádio Record AM 1000. E hoje, domingo, 1º de março de 2026, esta emissora, que tem uma história, que colaborou muito com a história, com a nação, com várias gerações, está encerrando as suas atividades no AM, passando, portanto, a transmitir no FM 77,1. E hoje é dia de desligar definitivamente a Rádio Record AM, encerrando, portanto, as suas atividades. É uma história, é uma rádio que fez realmente um papel importante para uma nação brasileira, histórias, coberturas, futebol, novelas, tudo de melhor. Esta emissora contribuiu e contribui e contribuirá a partir de agora na nova frequência modulada 77,1. Encerra-se, portanto, a transmissão definitivamente da Rádio Record de São Paulo. Serão desligados os transmissores desta emissora neste exato momento. Vamos, portanto, continuar agora somente com as boas lembranças, as histórias, e também continuar ouvindo uma nova era da comunicação, a evolução da comunicação no Brasil e no mundo, através da banda estendida, através do FM Record 77,1. O som que você... Amigos e amigas, ouvimos aí o relato do desligamento de uma das importantes emissoras do país, a Rádio Record AM, onde dezenas, podemos dizer centenas, de artistas, quer seja do nome da música, das artes cênicas, passaram pelo teatro da Rádio Record, dos estúdios da Rádio Record, onde aconteciam os grandes shows da Jovem Guarda. Realmente foi uma emissora que marcou época com os grandes auditórios. Realmente uma pena aí esse desligamento de um sinal que chegava
em vários países. Lógico que décadas passadas. Nos últimos anos, devido às constantes evolução tecnológica e as grandes interferências devido a equipamentos como roteadores e outros equipamentos como luminárias de LED, entre outros. E também, infelizmente, a nossa qualidade de energia, não é? Que não temos aí uma total qualidade de 100% na nossa energia. Então, outro causador também de interferência são as cercas elétricas. Então, tudo aí, grandes criadores, grandes geradores de QRM, interferências nas comunicações. Uma pena, mas fica aqui registrado o desligamento semana passada. Na verdade, no finalzinho de fevereiro para início de março. Então fica agora só as lembranças da grande Rádio Record AM, que fez aí o seu papel como grande emissora, onde revelou vários comunicadores, cantores e artistas. Mas seguimos, sem mais delongas, vamos às notícias de X na noite de hoje. Acredito que os amigos se recordam das marcas CCE, Toshiba, Gradiente e Sharp. Marcas de eletrônicos que tiveram protagonismo no passado e contribuíram para o avanço tecnológico do Brasil. Em uma reportagem do portal Terra, encontrei aqui umas informações bem interessantes. Eletrônicos de Comércio de Componentes Eletrônicos, a CCE. A reportagem foi do Davi Valadares, em 26 de abril de 2024. Antes da Apple e Samsung dominarem o mercado tecnológico brasileiro e mundial, empresas como CCE, Toshiba, Gradiente e Sharp também tiveram protagonismo no Brasil. Referências em eletrônicos, estas marcas contribuíram para o avanço tecnológico do país no século XX. Embora muitos não se lembrem delas, as marcas foram pioneiras na indústria tecnológica e responsáveis por produzir e comercializar produtos como telefones, televisores, computadores, videogames, DVDs, rádios, entre outros. Mas, afinal, o que aconteceu com essas marcas? O Portal Terra fez uma pesquisa em relação a todas essas emissoras, aliás, essas marcas, e vamos ter aqui essas informações. A CCE, até existe uma sátira em relação à CCE, que é comecei comprando errado. Então, acredito que alguns já ouviram. Realmente, muitas TVs e equipamentos CCE davam dor de cabeça. Mas, tranquilo. Conhecida por oferecer alternativas em eletrônicos com preços mais acessíveis ao consumidor brasileiro no passado, a Comércio de Componentes Eletrônicos, CCE, foi fundada em 1964 por Isaac Sverner, com o objetivo de importar e comercializar componentes eletrônicos. Nos anos 80, a companhia saiu do status de apenas comercializar produtos para passar a produzir. A empresa fez de tudo um pouco. Produziu videocassetes, televisores, moduladores de áudio, radiogravadores e outros eletrônicos portáteis. Nos anos 80, comercializou também videogames e durante o fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Esteve presente no mercado de eletrodomésticos e microcomputadores. Em 2012, a CCE foi adquirida pela Lenovo, numa tentativa de expandir a participação no mercado brasileiro. No entanto, em 2015, a Lenovo
devolveu o controle da empresa para a família Sverner. A empresa encontra-se fechada com atividades suspensas. A Toshiba. A história da Toshiba começa em 1875, quando foi fundada por Isashige, acredito que é esse o nome do japonês, Tanaka, Isashige Tanaka, ainda sob o nome de Tanaka Seizu Sho. A companhia produzia equipamentos para telégrafos e outros dispositivos elétricos e voltados para comunicações. A Toshiba chegou ao Brasil em 1968, época em que a empresa expandiu seus negócios para o mercado internacional. Em 1977, a companhia fez um acordo com a brasileira SEMP, formando a SEMP Toshiba, responsável pela fabricação de rádios, televisores, computadores, DVDs, entre outros. Em 2016, foi desfeita a parceria com a SEMP e os produtos da Toshiba deixaram de ser vendidos no Brasil desde 2021. A Gradiente. A Gradiente foi criada por um grupo de estudantes de engenharia da Universidade de São Paulo, a USP, em outubro de 1964. Ela surgiu como fabricante de amplificadores de som via transistores, uma novidade para a época. Em 1970, o empresário Emily Staub comprou a companhia. A empresa ficou conhecida pelo pioneirismo. Ela foi responsável por lançar o primeiro telefone brasileiro, em 1979. A marca também foi famosa por seus equipamentos de som. A Gradiente produzia toca-fitas, toca-discos e foi a primeira companhia brasileira a produzir tocadores de CD e DVD e telefones celulares. Depois de uma série de decisões estratégicas erradas tomadas no início deste século, a Gradiente passou a ter dificuldades financeiras. Com dificuldades de se reestruturar e enfrentar a forte concorrência, a companhia anunciou em 2018 o pedido de recuperação judicial. O processo durou 5 anos e a empresa deixou de produzir eletrônicos de consumo. Atualmente, a empresa trabalha com 2 linhas de negócio distintas, a administração de galpões logísticos e licencia sua marca para uma importadora e fabricante de eletroportáteis e caixas de som, e recebe royalties sobre as vendas. A Sharp. A Sharp, outra marca japonesa que se consolidou no mercado brasileiro com a venda de aparelhos de televisão na década de 80. A empresa, fundada por Tokuji Hayakawa, foi a primeira a fabricar o forno de micro-ondas na década de 1960. A trajetória de sucesso mundial, porém, acabou esbarrando na falência das suas operações no Brasil em 2003. Os erros passaram por uma frente de operações amplas a ponto de perder o controle, bases, fábricas muito caras e processos de governança interna e sucessão mal estabelecidas, e a companhia já está fora das prateleiras do varejo brasileiro há 20 anos. E passou a atuar como fornecedora de display de LCD por outra marca como Apple e Samsung. Bom, amigos, está aí um pouco do registro dessas importantes empresas que atuaram no Brasil e que fabricaram excelentes equipamentos de rádio, TV, videocassete, rádios gravadores e vários outros eletrônicos portáteis. Uma informação que nos chega agora desde a Europa é que houve uma série de palestras da URI, a União de Radioamadores Europeia, além do horizonte, compreendendo a propagação ionosférica. Então foi realizada na última quarta-feira de 11 de março, às 19h30, horário da Península Oriental, 18h30 UTC,
a palestra Além do Horizonte, compreendendo a propagação ionosférica, com nosso colega Salvador Domenech, Eco Alfa Quinto Yankee. Foi transmitida no canal da URI no YouTube. Como sempre, os amigos também podem acompanhar essa palestra no canal do YouTube. É só procurar, ok? Palestras da URI Além do Horizonte. E vão encontrar este vídeo, certo? A menos que você limite seus interesses em rádio a frequência acima de 144 MHz ou insista em usar bandas abaixo de 1.8 MHz, você certamente encontrará a propagação ionosférica de uma forma ou de outra. É isso que nos permite contatar o outro lado do mundo. E também nosso amigo, cuja estação está a apenas 200 km de distância, usando as bandas de MF e HF, a banda de 160 metros, esta formalmente dentro da faixa de MF e ondas médias. Assim como os entusiastas de motocicletas precisam saber como funciona o motor de seus veículos, ou os velejadores precisam entender como o vento impulsiona o barco para operar com eficiência nas bandas de HF, é muito útil conhecer os fundamentos da propagação ionosférica. Só assim entenderemos por que as bandas de 80 e 160 metros se fecham durante o dia, enquanto na banda de 20 metros a propagação se abre para o leste após o nascer do sol. Salvador explicou os elementos básicos da propagação ionosférica para que possamos entender como ela funciona e, portanto, operar nessa estação com eficiência. Foram discutidos conceitos como as camadas D, E, F1 e F2 e seus efeitos na reflexão e atenuação do sinal. Os modos E1E, 1F2, 2F2 e F2F2, a direção das frequências MUF, FOT, LUF, entre outras. Então, amigos, se querem acompanhar essa entrevista, essa palestra em idioma espanhol, o endereço é o www.ure.es/ciclo-DE, que é o hífen, -charlas, -entendiendo, -LA, -propagación, -ionosférica. Em alfabeto fonético internacional, triplo whisky, ponto e uniforme Romeo Eco, ponto Eco Sierra, barra Charlie India, Charlie Lima Oscar, hífen Delta Eco, hífen Charlie Hotel Alfa Romeo Lima Alfa Sierra, hífen Eco November Tango Eco November Delta India Eco November Delta Oscar, hífen Lima Alfa, hífen Papá Romeo Oscar, Papá Alfa, Golf Alfa, Charlie India Oscar November, hífen India Oscar November Oscar Sierra, Foxtrot Eco Romeo India Charlie Alfa. Ok, amigos? Fica aí a dica, podem acompanhar e procurar no YouTube também, certo? Outra notícia que nos chega triste desde a Inglaterra ou da Grã-Bretanha é que estações da BBC nas ilhas do canal deixarão de transmitir em ondas médias. Menos de 100 estações em toda a Europa ainda transmitem em AM. A mais recente onda de encerramentos de transmissores de ondas médias pelas rádios locais da BBC ocorrerá ainda este mês. O encerramento afetará a BBC Radio Guernsey e a BBC Radio Jersey, embora ambas as estações permaneçam disponíveis em FM, DAB e via BBC Sounds.
A BBC afirma que os encerramentos mais recentes decorrem da queda de audiência nas ondas médias, uma vez que os ouvintes preferem a qualidade de áudio de outros serviços. A Menex Radio continua a oferecer transmissões em ondas médias, embora a estação esteja executando um programa piloto da DAB há 3 anos. Os serviços de AM ou ondas médias têm estado em declínio constante em toda a Europa há quase 2 décadas, com o Reino Unido e os países do leste europeu entre os poucos que ainda oferecem opções em ondas médias. Acredita-se que menos de 100 estações em todo o continente ainda transmitam em AM. Este comprimento de onda é usado desde a década de 50 e o público das ondas médias é geralmente mais velho. Mas parece que a frequência que criptou explodiu e desapareceu nas ondas do rádio desde a chegada do rock e do pop, pode em breve sucumbir ao altar à clareza digital. Alex Blinday, diretor de programação da Menex Radio, afirma que o teste dos serviços DAB ou DAB provou ser bem-sucedidos e pode até mesmo se revelar vital. Triste, mas infelizmente estamos vendo a cada dia essa mudança para a tecnologia, uma vez que em muitos lugares, principalmente nos Estados Unidos, estão digitalizando o AM, sem ser necessário o seu desligamento ou banimento das ondas médias. Bom, agora temos outra informação que nos chega desde a Europa, que a próxima edição da rádio Hook, ou Hook Radio AM, estará no ar nesse próximo dia 15 de março, às 7 UTC em 6.020 kHz. Seja qual for a sua preferência, o aconchego do rádio analógico ou a clareza do digital, estamos com você. Em FM, se você estiver em Mota del Cuervo, sintonize 107.10 MHz em estéreo. Transmissão em HD diretamente da radiohookam.com. Aplicativos encontre-nos no online Radio Box, TuneIn ou Radio Garden, ou seja, Radio Garden. Muito obrigado por fazer parte da nossa audiência, estaremos sempre no ar. O site é Ruquir, ADIOAM.com, ou seja, ruquirradioam.com. Em alfabeto fonético internacional, Romeo Uniforme Quebec, Uniforme Índia Romeo Alfa Delta Índia Oscar, Alfa Mike, Charlie Oscar Mike. E os informes de recepção também podem ser enviados direto pelo site lá no formulário de contato. Certo, amigos? Novo programa da From the Isle of the Music, ou seja, a Ilha da Música, pelo canal 292. Este mês, alguns lançamentos musicais cubanos, novos e recentes, empolgantes. Desde esta sexta-feira, dia 13, em 3.955 kHz às 18, ou seja, 17 UTC, com reprise às 22 UTC. Então, já passou esta programação. Também os amigos podem acompanhar pelos SDRs remotos. Certo, amigos? Próxima transmissão das rádios imaginárias ou das estações imaginárias, a Imaginary Stations. As transmissões são via Shortwave Radio Gold, às 12 UTC, no próximo sábado, ou seja, amanhã, em 3.975 e 6.160 kHz. Já no domingo, às 10 UTC, às 14 UTC, em 3.975 e 6.160 kHz. Já às 21 horas UTC, em 3.975 kHz.
Os relatórios de recepção podem ser enviados ao seguinte e-mail: imaginare, com Y, o RY, stations, o S, sem o E, stations, @gmail.com. Então, IMAGINARY, @gmail.com. Em alfabeto fonético internacional: Índia Mike Alpha Golf Índia November Alpha Romeo Yankee Sierra Tango Alpha Tango Índia Oscar November Sierra @Golf Mike Alpha Índia Lima Charlie Oscar Mike. Ok? Bom, amigos, informando que a rádio... deixa eu ver aqui, tem informação aqui. Bom, rádios livres ou rádios free. Brasil em ondas curtas. Os amigos podem ouvir em 5.900 kHz a Rádio Casa, em 6.135 kHz a Rádio Scala, em 6.200 kHz a Rádio Âncora, em 7.350 kHz a Rádio Scala, em 7.550 kHz a Rádio Ameixinha, em 7.700 kHz a Rádio Livre da Amazônia, em 7.805 kHz a Rádio Fazenda, em 8.000 kHz a Rádio Casa, em 9.290 kHz a Rádio Araucária, em 9.310 kHz a Rádio Fazenda, em 9.915 kHz a Rádio Pirâmide, em 9.940 kHz a Rádio Vintage, em 9.970 kHz a Rádio Clube, em 9.990 kHz a Rádio Voz do Evangelho, em 11.490 kHz a Rádio Fazenda, em 11.840 kHz a Rádio Onda Sul, em 11.960 kHz a Rádio do Evangelho, a Rádio Voz do Evangelho, na verdade, em 15.625 kHz a Rádio Mundial e, por fim, em 16.500 kHz a Rádio Voz do Evangelho. Só recordando também que o programa Boletim DX está sendo retransmitido pela Rádio Onda Sul em 11.840 kHz via ondas curtas. Ok, amigos? Quero lembrar também aqui o 6º encontro de CB e Rádio Amadores de Louveira, que acontecerá no próximo domingo, dia 15 de março, das 8 às 14, na estação ferroviária de Louveira, em São Paulo. Então, amigos, prestigiem aí o nosso amigo, certo? Lá neste importante encontro de radioamadores em Louveira, São Paulo. A Rádio Vaticano volta a enviar o cartão QSL físico para confirmar as escutas de ouvintes de todo o mundo. Este é o primeiro da série para 2026. Então, amigos, mãos à obra para poder garantir o seu, certo? O endereço da Rádio Vaticano é o seguinte: Rádio Vaticano 00120, Cidade do Vaticano, certo? Não tem mais outra informação, apenas esse é o endereço postal. Rádio Vaticano 00120, Cidade do Vaticano, lá na Itália, ou seja, Roma, Itália, certo, amigos? O e-mail é o seguinte: qsl.rest@spc.va, certo? Então seria da seguinte forma em alfabeto fonético internacional: Quebec, Sierra Lima, Romeo, Eco, Quebec e Uniforme Eco, Sierra Tango, @Sierra Papá Charlie.Victor Alpha,
Certo, amigos? Então fica aí o endereço da Rádio Vaticano, quer seja em idioma português, espanhol ou nos demais idiomas. Para facilitar as escutas, segue agora alguns horários e frequências das emissoras, aliás, da Rádio Vaticano. Em 7.250 kHz, às 8h10 UTC, até às 9h20 UTC. Em 7.300 kHz, aliás, só voltando à informação, 7.250 kHz, a Rádio Vaticano, em idioma romeno, das 8h10 às 9h20 UTC. Em 7.300 kHz, também a mesma emissora, só que em idioma chinês, mandarim, das 22 às 22h30 UTC. Também em 7.300 kHz, em vietnamita, das 23h15 às 23h50 UTC. Em 7.305 kHz, em português para o Brasil, de 1 a 1h30 UTC. Em 7.305 kHz, em idioma espanhol, de 1h30 às 2 UTC. Em 7.310 kHz, em idioma inglês, das 22h35 às 20h35, só repetindo, das 20h35 até as 22h45 UTC. Em 7.360 kHz, em idioma russo, das 5 às 5h20 UTC. Também em 7.360 kHz, em idioma ucraniano, das 5h20 às 5h40 UTC. Também em 7.360 kHz, em armênio, das 16 às 16h20 UTC. Também em 7.360 kHz, em russo, das 16h20 às 16h40. E também em 7.360 kHz, em ucraniano, ou em idioma ucraniano, das 17h40 às 18h UTC. Em 7.410 kHz, em chinês, das 22 às 22h30 UTC. Em 9.580 kHz, em vietnamita, das 23h15 às 23h50 UTC. Em 9.695, em chinês, das 22 às 22h30 UTC. Certo? Em 9.705 kHz, em idioma francês, das 20h30 às 21h UTC. Também 9.705 kHz, também em francês, das 20h35 às 22h45. Então, amigos, essas são algumas das frequências que podem ser ouvidas à Rádio Vaticano, com transmissão direto de Santa Maria de Galeria, lá no Vaticano. Certo? Então, fica aí essa dica e não esqueçam de fazer sua escuta e mandar para a emissora do Vaticano, certo? Bom, vamos aqui mandar abraços para os amigos que estão ligados conosco. Aqui o nosso amigo Luiz Tadeu, desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aqui o nosso amigo Braulio Garcia, lá por Campinas, São Paulo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao nosso amigo Wesley, lá por Cacoal, Rondônia. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao nosso amigo Carlos André, aqui por Caruaru, Pernambuco. Ao Gernen Dantas, por Cajazeiras, na Paraíba. Também aqui ao nosso amigo Paulo Prats, lá por Palmeira do Tocantins, no Tocantins, seja muito bem-vindo. Paulo Pereira, lá pelo Pará, Belém do Pará, mais precisamente. Ao Carlos Alberto, lá por Campina Grande, também Paraíba. Ao nosso amigo Marcílio Bergamin, lá pelo Rio de Janeiro, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao Herbley Ramos, desde Joinville, Santa Catarina, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso amigo Rafael Grajeda, desde México. Também o nosso amigo jornalista Cefas César, lá por Extremóis, no Rio Grande do Norte. Ao nosso amigo Hugo Lopes, desde Chile, muito boas noites, seja muito bem-vindo. Ivanildo Dantas, desde
Itajaí, Santa Catarina, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao nosso amigo Anderson Carvalho, lá pelo Maranhão, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao Frederic Atadjoli, desde Dakar, no Senegal, muito boas noites. Dino Bloise, desde Miami, muito boas noites. Martín Herrera, desde México. Daniel Nieves, desde Uruguai. Rubén Guillermo Margené, desde Rosario, Argentina. Iván Alejandro, también desde México. Pepe, desde Madrid, España. Pedro Sedano, desde la Asociación Española de Radio Escucha, desde Madrid, España. Nuestro amigo José, también desde Madrid, España. Aqui o nosso amigo Rogério Krieger, pela cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Também o nosso amigo cadê aqui? Neucim Remedibidar, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ao Carlos Erdeman, lá por Terra Roxa, no Rio Grande do Sul também. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Bom, amigos, não deixem de visitar o Deixes Clube Sem Fronteiras, certo? Que tem aí várias informações e desde já também convida a todos para participar do 10º encontro de radioamadores e PX de Caruaru 2026, que acontecerá no dia 17 de maio de 2026, das 9 às 16 horas, no Centro de Compras Polo Caruaru, localizado na Avenida Projetada, sem número, às margens da rodovia BR-104, km 62, na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco. Sua presença será de primordial importância. Ok, amigos? Então venham e participe, venham se confraternizar conosco, não é? Na verdade, é esse o intuito, que possamos nos conhecer, que não os amigos que a gente não conhece apenas só ouve falar. Estamos aí fazendo esse encontro para que possamos estar reunidos e presentes, certo? Então, amigos, a todos que nos acompanharam, que têm nos acompanhado, sejam sempre muito bem-vindos à nossa Rádio DX, aí há 5 anos, levando informações a todos os amigos que amam as ondas do rádio. Muito boa noite, fiquem com Deus, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. O programa Boletim DX teve a sua edição número 221, hoje, 13 de março de 2026. Boa noite, amigos, e até o nosso próximo programa. Fui! Essa é nossa Rádio DX, a sua melhor sintonia DXista. Venha conferir conosco as informações do mundo do rádio. A nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. A programação, o que você merece. Simplesmente diferente.